Esta não é apenas a história de um homem. É a história de uma dor não escolhida, de uma queda que marcou para sempre e de uma graça inesperada que chegou quando tudo parecia perdido. É a história de alguém que perdeu tudo, mas encontrou um lugar onde não foi julgado nem esquecido, onde foi chamado de filho, mesmo se vendo como um fardo. O nome dele era Mefibosete, e sua história começa muito antes da queda. Era uma manhã comum no palácio de Gibeá. O sol atravessava as cortinas de linho, os servos se moviam apressados e o som dos guardas ecoava firme pelos corredores. Mas por trás do brilho das paredes douradas, o reino de Saul tremia em silêncio. Enquanto generais discutiam estratégias e mensageiros traziam notícias de guerra, um menino corria rindo pelos salões. Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas, brincava despreocupado, sem saber que aquele seria o último dia em que correria. A poucos quilômetros dali, Saul e Jonatas lutavam sua última batalha. A linhagem real estava prestes a ser quebrada, não por política, mas pela vontade divina de levantar um novo trono, o trono de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando a notícia da morte de Saul e Jonatas chegou ao palácio, a babá de Mefibosete entrou em pânico. Ela o pegou nos braços e correu desesperada, mas tropeçou. O tempo parou. O corpo do menino caiu com força sobre as pedras. E naquele instante, seu corpo e seu destino se partiram juntos. Ele tinha apenas 5 anos e nunca mais voltaria a andar. A criança que um dia corria pelos corredores do palácio, agora rastejava por corredores de barro. O nome do lugar era Lodebar, sem pasto, sem palavras, sem esperança. Ali viviam os esquecidos. Ali cresceu Mefibosete, um príncipe aleijado, um homem quebrado, carregando na alma o peso de uma história interrompida. Em noites silenciosas, ele se perguntava: por que comigo, Senhor? Será que o Senhor ainda se lembra de mim? Lodebar não tinha médicos nem promessas. Era um cemitério de sonhos. E ali, Mefibosete aprendeu a sobreviver sem viver, a esconder-se para não ser lembrado, a temer a esperança para não se decepcionar. Ele acreditava que o seu fim seria apenas desaparecer. Mas o céu ainda escrevia outro capítulo. Jerusalém agora estava em paz. O rei Davi tinha tudo: poder, honra, vitórias, mas uma noite algo inquietou sua alma. Ele se lembrou de Jonatas, o amigo fiel, do pacto feito debaixo das estrelas. Prometa-me que será bondoso com a minha descendência. No dia seguinte, Davi reuniu seus servos e perguntou: existe ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade por amor de Jonatas? E Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Ele vive em Lodebar. Davi não quis saber se ele era forte, digno ou útil. Apenas disse: tragam-no à minha presença. Naquela ordem, a promessa esquecida foi reativada. E uma comitiva real partiu em direção ao vilarejo esquecido. Quando as batidas ecoaram na porta, Mefibosete tremeu. O rei mandou me buscar. É o fim. Mas o que ele não sabia é que não estava sendo chamado para julgamento, e sim para reencontro com a graça. Tremendo, ele foi levado a Jerusalém. Ao ver Davi, caiu de rosto em terra e disse: quem é o teu servo, para que olhes para um cão morto como eu? Mas o rei se levantou e respondeu com voz firme: não temas. Restituirei a você as terras de seu avô Saul, e você comerá pão à minha mesa todos os dias. Aquelas palavras atravessaram o tempo, quebraram o silêncio e transformaram o exílio em lar. Na mesa do rei, ninguém via seus pés aleijados. Ali, ele não era lembrado pela queda, mas pelo chamado. Ali não havia vergonha, só pertencimento. O aleijado dos pés se sentava entre os filhos do rei. E todos os dias o pão era o mesmo. O pão da graça, o pão do amor, o pão do recomeço. A história de Mefibosete é um espelho. Quantos de nós também caímos? Quantos ainda vivem escondidos em lodebares emocionais, lugares sem esperança, sem palavra, sem som? Mas hoje o rei chama novamente. Existe alguém a quem eu possa mostrar bondade? E a resposta é você.
Você que carrega traumas, que perdeu a identidade, que viveu escondido achando que Deus te esqueceu. Ele ainda te chama de filho. Na mesa da graça não se veem os pés feridos, só o coração restaurado. Você pode ter caído, mas o rei não te esqueceu. Se ouvir a voz dele batendo à porta do seu Lodebar, não fuja. Diga apenas, eis-me aqui, e a graça vai te levantar. Se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem com alguém que vive escondido e lembre-se, a graça ainda visita os esquecidos.